Olá, meus queridos! Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre crase. Mas, antes disso, vamos fazer uma pequena revisão sobre o assunto da aula passada, que é verbos intransitivos e transitivos, complementos verbais. Vamos lá? Verbos transitivos são aqueles que vêm acompanhados de complemento. Exemplo, nesse carnaval eu conheci um menino lindo. Conheci, verbo transitivo. Um menino lindo, complemento verbal. Verbos intransitivos são aqueles que não vêm acompanhados de complemento. Exemplo, mas depois de alguns beijos, ele sumiu. Sumiu, verbo intransitivo. O verbo intransitivo pode vir acompanhado de adjunto adverbial. Exemplo, depois de alguns beijos, o menino desapareceu no meio da multidão. Desapareceu, verbo intransitivo. No meio da multidão, adjunto adverbial. Atenção, gente! A transitividade de um verbo só pode ser determinada a partir de um contexto. Observe nos exemplos a seguir como um mesmo verbo pode apresentar diferentes transitividades. Exemplo: o consumidor reclama muito. Reclama, verbo intransitivo. Muito, adjunto adverbial de intensidade. Outro exemplo: o consumidor reclama seus direitos. Reclama, verbo transitivo. Seus direitos, complemento verbal. Outro exemplo: na feira, pessoas conversam. Na feira, adjunto adverbial de lugar. Conversam, verbo intransitivo. Na feira, pessoas conversam com os vendedores. Na feira, adjunto adverbial de lugar. Conversam, verbo transitivo. Com os vendedores, complemento verbal. Alguns verbos, observação, gente, agora. Alguns verbos normalmente empregados como transitivos, quando aparecem como intransitivos, podem adquirir sentidos diferentes do usual. Exemplo: ele não vê. Pode adquirir em uma determinada situação os sentidos de não enxergar, é cego. Ele não vê televisão. O verbo está no sentido de assistir, que é usual, comum. Outro exemplo: ele ainda não lê. Pode adquirir em certas situações o sentido de é analfabeto. Ele ainda não lê as bulas dos remédios. O verbo está no sentido de ter conhecimento de algo, compreender, sentido do usual, portanto. Conclui-se, então, que a oposição entre transitivo e intransitivo não é absoluta. Depende basicamente de cada situação em que foi empregada e dos sentidos que se quer produzir. Não é isso? Vamos lá, gente. Continuando ainda a revisão. Agora vamos sobre verbo transitivo. É aquele que vem acompanhado de um termo que ele completa o significado. Exemplo: prefira alimentos orgânicos. Prefira, verbo transitivo direto. Alimentos orgânicos, complemento verbal. Classificação dos verbos transitivos pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Vamos começar com o verbo transitivo direto. Vem acompanhado de um complemento que se liga diretamente ao verbo, sem preposição. Exemplo: conheça os alimentos orgânicos. Conheça,
verbo transitivo direto. Os alimentos orgânicos, complemento verbal, ligado ao verbo, sem preposição. Transitivo indireto. Vem acompanhado de um complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Exemplo: os jovens precisam de exemplos de cidadania. Precisam, verbo transitivo indireto, de exemplos de cidadania, complemento verbal ligado ao verbo pela preposição de. Transitivo direto e indireto. Vem acompanhado de dois complementos que se ligam ao verbo, um com preposição, outro sem. Exemplo: dê lições de cidadania a seus filhos. Dê, verbo transitivo direto e indireto. Lições de cidadania, complemento verbal ligado ao verbo sem preposição. A seus filhos, complemento verbal ligado ao verbo pela preposição a. Atenção, gente. A transitividade do verbo depende da oração em que ele se encontra. Exemplo: algumas pessoas comem muito. Algumas pessoas comem frutas e verduras saudáveis. No primeiro exemplo, o verbo da oração é intransitivo e o termo muito é adjunto adverbial. No segundo, é transitivo, pois o termo frutas e verduras saudáveis é um complemento. Vamos lá? Ainda continuando nossa revisão. Agora, complementos verbais. O que é um complemento verbal, gente? São termos da oração que completam o sentido dos verbos transitivos. Exemplo: Lucas usava uma roupa nova. Uma roupa nova, complemento verbal. Classificação dos complementos verbais. Há dois tipos de complemento verbal: objeto direto, objeto indireto. Vamos lá? Começar com objeto direto. É o termo que completa o sentido do verbo, sem necessidade de preposição. Esse verbo é classificado como transitivo direto. Exemplo: muitas crianças passam necessidades diariamente. Necessidades, objeto direto. Objeto indireto é o termo que completa o sentido do verbo, ligando-se a ele por meio de uma preposição. Esse verbo é classificado como transitivo indireto. Exemplo: muitas pessoas em nosso país precisam de educação, saúde e moradia. Então, de educação, saúde e moradia, objeto indireto. O verbo também pode exigir dois complementos verbais ao mesmo tempo: um objeto direto e um objeto indireto. Nesse caso, o verbo classifica-se como transitivo direto e indireto. Exemplo: ele me ensinou bons modos. Objeto me aí, não é isso? Objeto indireto. Ensinou a mim. Bons modos, objeto direto. Os pronomes pessoais do caso reto, observação, gente. Ele, ela, eles, elas também podem exercer a função de complemento verbal. Quando isso ocorre, eles vêm sempre precedidos de preposição. Exemplo: o garoto oferece flores a ela. A preposição e ela, pronome pessoal. Não é isso? Observação, gente, não é isso? Atenção. As classes gramaticais que podem exercer a função de núcleo dos complementos verbais são os substantivos e os pronomes. Exemplo: o menino trouxe sua valiosa contribuição. Então, sua valiosa contribuição,
objeto direto. Núcleo, o substantivo contribuição. O menino trouxe isto. Isto, objeto direto. Núcleo, o pronome isto. Declarou a Pedro seus sentimentos. A Pedro, objeto direto. Núcleo, o substantivo Pedro. Sentimentos, objeto direto. Núcleo, o substantivo sentimentos. Outro exemplo. Declarou-lhe tudo. Lhe, objeto indireto. Núcleo, o pronome lhe. Tudo, objeto direto. Núcleo, o pronome tudo. Outro exemplo. Os pais confiam no filho mais novo. No filho mais novo, objeto indireto. Núcleo, o substantivo filho. Outro exemplo. Os pais confiam nele. Nele, objeto indireto. Núcleo, o pronome ele. Não é isso? Agora, gente, vamos começar a nossa aula falando sobre crase. Não é isso? Vamos lá? Então, crase. O que é crase, gente? Crase vai ser o quê? É o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas. Preposição a mais artigo a. Preposição a mais a dos pronomes aquele, aquela, aquilo. Preposição a mais a que precede os pronomes a qual, as quais. Na escrita, a crase é indicada pelo acento grave. Vamos lá, exemplo de crase. Eu dei para vocês aí, gente, aí. O marido foi à cidade comprar um globo terrestre. Não é isso? Então, foi verbo que exige a preposição a. Foi a. Não é isso? A, preposição mais artigo. Cidade, substantivo feminino. Diga aquele homem, não é isso? Outro exemplo. Diga aquele homem para voltar mais tarde. Então, diga, verbo que exige a preposição a. Diga a. Então, a, preposição a, mais pronome aquele. Homem, substantivo masculino. O termo que antecede a preposição é chamado de termo regente. O termo que vem depois é chamado de termo regido. Exemplo. O marido deu à esposa um globo terrestre. Não é isso? Então, deu, não é isso? É verbo dar. Deu é pretérito perfeito do indicativo. Ele ou ela deu. Não é isso? Então, deu ficou regente. A, preposição mais artigo. E esposa, o termo regido. Casos em que ocorre o acento grave. Para indicar a crase. Nas expressões que indicam horas. Em ponto, não é isso? Exemplo. Às 5 horas, muitos estudantes já se encaminham para as suas escolas. Nas locuções prepositivas, formadas por palavras femininas, à custa de, à espera de, à procura de. Exemplo. Em algumas profissões, as pessoas estão à procura de emoções e dinheiro. Então, a procura, a locução prepositiva, gente. Não é isso? Nas locuções adverbiais femininas, à tarde, à vontade, à esquerda, às pressas. Não é isso? Exemplo. O candidato
ao emprego, respondeu às pressas às perguntas da entrevista. Nas locuções conjuntivas, como à medida que, à proporção que, exemplo, os profissionais, à medida que vão ganhando experiência, tornam-se conhecidos. Então, à medida que, né? Isso é uma locução conjuntiva. Nas frases em que a locução a moda fica subentendida, exemplo, ele escreve a Machado de Assis. A moda, não é isso? Antes de nomes de lugares, desde que sejam determinados pelo artigo. Exemplo, o rapaz foi à Bahia para conhecer a cultura. Casos em que não ocorre a crase. Antes de nomes masculinos. Exemplo, o garoto andou a cavalo pelo sítio. Cavalo, não é isso? Palavra masculina. Antes de verbos. Exemplo, ele começou a trabalhar ontem. Antes de pronomes pessoais. O entrevistador pediu a ele que levasse os documentos. Antes de expressões formadas por palavras repetidas. Exemplo, gente. Eles vão conversar com o chefe cara a cara, não é isso? Frente a frente, são palavras repetidas, não é isso? Então, não se usa crase. Então, para a próxima aula, vocês irão fazer as atividades das páginas 91 a 94 do livro.